Imagine que você vai para uma ilha isolada com um chinês e vocês não têm nenhum idioma em comum. Meu nome é Pedro Simões, tenho 20 anos, estou no quinto semestre de Letras Português, gosto muito de História das Línguas e esse é o primeiro vídeo do Linguisticando. Eu sou o Gabriel e eu vou passar a palavra pro Rodrigo. Não, só ia dizer que o Pedro parece estar um pouco com sono. Não. Ó, eu sou o Gabriel Correia, como vocês estão vendo aqui. Eu estudo letras na UEL, Universidade Estadual de Londrina, no norte do Paraná. Estou no último semestre de letras português. Gosto muito de língua, gosto muito de linguística, gosto muito de línguas minoritárias, direito linguístico, ativismo linguístico, políticas linguísticas, todo esse assunto de sociolinguística. Sociolinguística eu acho muito legal. Mas eu gosto de tudo, na verdade, na língua. Estou muito feliz de fazer parte do canal Linguisticando, o primeiro vídeo que vocês têm aqui. Meu nome é Wellington, eu faço letras, estou quase terminando na Uninter. Eu me apaixonei pela linguística e já sou apaixonado pela gramática. E a gente vai aprender muito juntos aqui no Linguisticando. É isso aí. Bom, eu sou Emanuela, mas Manu tá de bom tamanho para mim. E estou no último período de letras na Unesp. Gosto muito de linguística no geral, gosto muito de língua espanhola. E, assim, especialista em nada, porém curiosa de tudo. Bom, eu sou o Rodrigo Ramalho, pode me chamar também só pelo meu sobrenome de Ramalho, né? É como as pessoas mais me chamam, de Ramalho. Estou no meu 7º período de letras, amo linguística, é uma área que me intriga bastante, não só como a linguística, como também os estudos gramaticais, como também a gramática histórica e também a filologia. São áreas também que me atraem. No momento, estou fazendo estudos sobre a área de dialetos, sobre o Maranhão. Imagine que você, um brasileiro, vai para uma ilha isolada com um chinês e vocês não têm nenhum idioma em comum. Nenhum de vocês fala inglês ou nenhum idioma em comum. Então, vocês vão precisar arrumar um jeito de se comunicar, né? Ou seja, vocês vão usar mímica, alguns elementos do chinês, outros elementos do português, talvez alguma coisa que vocês mesmos inventem, né? E essa anedota que eu criei, ela é um possível caso de criação de um pidgin, né? Pidgin está ligado a um contato linguístico e também, portanto, social, regular entre dois povos, ou seja, temos vários povos, né, geralmente por algum motivo comercial, que se encontram, interagem e se relacionam, mas não há um desejo de nenhum dos dois de aprender a língua do outro, porque, sabe, eles estão fazendo um comércio apenas, né? É um contato relativamente esporádico. Então, a gente tem o surgimento do sabir, por exemplo, que é um pidgin falado no século XV pelos portugueses que faziam comércio com os árabes. Né? Numa época em que as pessoas mal sabiam ler, a maioria não sabia ler, não tínhamos uma língua franca estabelecida, como temos hoje, e não tínhamos também o Google Tradutor, imagine. Então, seria o surgimento desse pidgin, que é muito comum na era moderna, nas grandes navegações, com a expansão europeia, a expansão comercial, portanto econômica, o desenvolvimento do capitalismo, está relacionada também com uma maior interação entre povos, de modo que há a criação desses pidgins. É interessante que esse rolê de pidgin sempre surge relacionado à economia, né? Então, normalmente exploração, como o Pedro falou, mas é legal, a gente vai ver até um exemplo de pidgin, porque é um rolê econômico, né? Ele nasce da necessidade, eu acho muito interessante isso. Exatamente. A noção de pidgin é sócio-histórica e sociopolítica. Então, ela não se relaciona apenas pela língua.
e sim por questões extralinguísticas, tais como essa que a gente mencionou, né? Comércio, economia, né? É uma razão econômica, entende? De surgimento desse idioma, né? Tanto que é comum que os pidgins não tenham palavras muito elaboradas para falar de coisas complexas, né? Sejam apenas coisas simples que são necessárias para alguma troca comercial, né? Então, a própria gramática, né, não é muito desenvolvida, né? Não me refiro à gramática normativa, e sim as regras do idioma não são muito desenvolvidas, porque não há necessidade de fazer algo mais complexo, porque o uso daquele idioma, porque as poucas palavras, as poucas regras gramaticais já servem para aquilo que o idioma se propõe a fazer. Ontem você estava comentando, Wellington, uma questão interessante de um povo dominado pegar a língua do dominante. Fala um pouquinho disso aí para nós. Sobre o L1 e L2, no caso do Pidgin, né, que eu verifiquei, que no caso do Pidgin, como o Pedro disse, é uma relação sócio-histórica, que a gente pode dizer assim, é um tempo muito curto para o surgimento de uma língua, né? E nesse tempo curto, essas modificações, elas caracterizam, vamos dizer assim, uma estrutura prototípica do Pidgin. Não que não hajam esses tipos de estruturas em outras línguas, mas essas estruturas em outras línguas foram de forma mais gradual durante séculos. E os Pidgins, eles surgem em décadas, bem menos tempo. E a relação entre L1 e L2, né, que a L2 é a língua geralmente que faz parte do contexto daquela região ali, dos que têm as posses, que detêm meios de produção ali daquela região, e que geralmente, pessoas que vão lá podem ser escravizadas ou em outros contextos, mas elas precisam recorrer àquela língua, né? É uma língua que tem um valor, uma importância para ela, enquanto suas necessidades, suas ambições para se desenvolver naquela sociedade, né? Então, esse L2, ela se impõe de tal forma que a L1, claro que eu estou simplificando, né? E não é todo Pidgin que é assim. Teve aqueles Pidgins, por exemplo, que é mais de comércio, né? Mas a L2, ela se impõe de forma que o L1 do falante, ela não é, essa L2 não é passada de uma maneira integral, assim, um input, né? Integral, de forma aqui acolá, esporádica, e ele não desenvolve também a sua L1, seja porque não tem outros falantes daquela língua, seja porque ele não tem um alcance, né, social, e ele vai desenvolvendo o Pidgin. Essa L2 não é que vira o L2, o Pidgin é mais ou menos da relação da L1 e da L2 nesse contexto. Língua Legal. dominante e dominada. É legal que o Pedro falou, juntando com o que o Wellington acabou de comentar, que há uma, por exemplo, o superextrato, que é a língua principal onde o Pidgin vai buscar, né, o léxico, né, as palavras para dar o nome, dinheiro, real, lembrando que é bem econômico, ele é o que manda principalmente, entre muitas aspas, no léxico. Mas, como o Pedro falou, não é exatamente igual o léxico dessa língua poderosa e superextrato, né? Então tem uma simplificação. O exemplo que a gente viu, toda a bibliografia vai estar na descrição do vídeo do YouTube, só lembrando, a gente viu um exemplo falando que, por exemplo, two knives se torna two knife. Em português, duas facas poderia se tornar duas facas, certo? Então, esse marcador de plural some. Até mesmo dois faca. Quem sabe, por que não? Apagar esse marcador de gênero também, né? Então, os dois lados cedem. Um lado cede mais, mas os dois lados têm que ceder.
Acho que é uma boa também ter lembrado, né, que nem sempre essas relações comerciais são relações comerciais tranquilas, né? Porque a gente sempre encontra que o Pidgin vem de relações comerciais e aí a gente imagina aquela relação comercial que é assim, oi, tudo bem? Me vende isso e acabou, né? E tem essa questão exploratória envolvida também, questão da escravidão envolvida. Nessa questão de escravidão, o grande marco também aqui no desenvolvimento brasileiro foi a era colonial, que foi o momento em que foi trago os africanos, foi também um período de grande impacto cultural, em que já estavam impregnados a cultura indígena e os falares também distintos. Essa junção, tanto de relações entre as linguagens e cultura, houve essa adaptação quanto à linguagem, e é o que vemos atualmente no português brasileiro, essa grande diversificação no falar do povo. Sim, É só. interessante a gente pensar se o Pidgin seria um idioma, né? Por primeiro lugar, a gente tem que lembrar que a noção de idioma é bastante complexa, envolve questões sociais, gramaticais, políticas, né, e muitas outras. O que a gente pode dizer com toda certeza é que o Pidgin não é língua materna, né? Língua materna se torna o crioulo, que a gente vai discutir nos próximos vídeos. Mas o Pidgin, como segunda língua, né, ele é sempre uma L2, não é necessariamente uma segunda língua, né? Isso é uma coisa que caracteriza todo o Pidgin, né? Porque são adultos que estão nessa relação de escravidão, de exploração, né? E adultos que já passaram do período crítico não têm a mesma facilidade de adquirir um idioma como as crianças. Então, se a gente tem crianças nesse contexto, elas facilmente aprendem o idioma do outro, né? Mas isso não acontece com adultos. Então, a gente tem uma aquisição imperfeita, a gente tem também uma transmissão irregular do idioma. Ô Pedro, já que você comentou, por que um Pidgin não pode ser língua materna? Porque o Pidgin surge justamente no contexto de contato entre dois povos. Surge como uma fusão, entre aspas, né? Fala muito a grosso modo, uma mistura, com muitas aspas, sobre esses dois ou mais idiomas. Então, sendo um idioma usado unicamente para se comunicar com outro grupo étnico, ele não é língua materna, ele surge justamente na ideia de falar com o outro. É interessante isso também, porque justamente como você comentou, vem da necessidade, né? Então, há uma necessidade de comprar e vender banana. Então, ele vai aprender a palavra banana, vai aprender o número para comprar banana. Só que, para uma língua se tornar língua materna, não basta ter só banana. Tem que ter o nome das frutas, né? Então, esse é o marco. E na linguística, na ciência, é difícil ter unanimidade. Mas isso, nas nossas pesquisas, a gente viu. Pidgin não é língua materna. Isso é para você. Se você quiser ter certeza de alguma coisa saindo desse vídeo, você tenha a certeza de que Pidgin não pode ser língua materna. Por definição. Manu, você ia comentar dos exemplos de Pidgin? Uhum. Tem aquele exemplo que o Pedro já trouxe, né? E além desse, tem outros dois bem famosos. Tem o basco-islandês, que é famoso pela história dos caçadores de baleia, que iam para a Islândia para caçar baleias mesmo. Ele surgiu por volta do século XVII. E tem o jargão Chinook, que eu acredito que seja essa pronúncia, ou Tinucuaua, é outra forma de grafar. Ele apareceu no noroeste do Pacífico e foi espalhando pelo baixo Rio Colômbia e se espalhou por algumas partes, né, dos Estados Unidos no século XIX. Outro exemplo interessante é o russo-norueguês, ou seja, os pescadores russos e noruegueses no século XIX mantinham contato através da península, né, para algum tipo de comércio. Então surgiu o Pidgin com idiomas não relacionados, né,
que é o russo, e um norueguês, um idioma germânico e outro eslavo, né? É um exemplo de pidgin, né? Você vê que acontece com línguas totalmente diferentes, né? Aliás, inclusive, eu acho que isso é uma das características, né, de um pidgin. As línguas não podem ser muito parecidas. Porque se for muito parecida, eu uso a minha, você usa a sua e acabou, né? Então, Mas e a ideia do portunhol ser um pidgin? aí a Manu vai comentar sobre o portunhol. Até é uma dúvida que eu tenho, porque Quer eu vi dizer, várias definições de que não pode ser muito parecido, mas e o portunhol, né? Então, é, é algo. Mas antes de a gente partir para o portunhol, que é um assunto bem delicado, que a Manu vai comentar, só mostrar uma frase de exemplo do Pidgin Basco islandês, que eu achei muito interessante. Tá. Essa frase aqui é uma frase que eles acharam no manuscrito, né, comprovando a existência do Pidgin Basco islandês. E a frase apresenta for me, como vocês podem ver, e ela significa de para mim. E aí, você pode até se surpreender e falar, ora, bolas, como assim? Um pidgin basco islandês presenta for me? Pô, isso aqui parece inglês, isso aqui parece mim mesmo, né? Então, realmente, o pidgin basco islandês teve influência latina, o que é uma coisa muito esquisita. E sim. aqui, conversa de bar, sabe? Curiosidade, quando você vai no boteco, você fala, mano, sabia que existia um pidgin basco islandês com influência latina? A galera vai curtir, é curiosidade de bar. Exatamente, né? Porque não é porque é um pidgin basco islandês que todas as palavras vêm do basco ou do islandês. Ou seja, é muito comum Exatamente. também que a gente tenha palavras que venham de outros idiomas, né? Então a gente tem maior parte do léxico vendo do idioma do outro, mas sempre tem aquela outra palavra que vem de outro. Um outro exemplo, esse é o presenta for me, né? Dê para mim, um exemplo do pidgin basco islandês. Um outro exemplo que nós temos do pidgin basco islandês, eu achei muito interessante, é esse aqui, quer ver? Ó? Lembrando, só comentar, existe um vídeo na internet muito interessante sobre o pidgin basco islandês, ele é em inglês, tá? E eu vou comentar o nome, vou falar um pouquinho mais sobre ele daqui a pouquinho. Só dar outro exemplo aqui do pidgin basco islandês. Truca camisola, certo? Que significa comprar um suéter. Então, olha que interessante, né? Dê para mim, apresenta para mim, comprar um suéter, truca camisola. Como a gente já havia comentado, tem muito, muito a ver com relação econômica. Por isso que no curto vocabulário do pidgin basco islandês, a gente vai encontrar várias evidências de verbos relacionados à economia. Tá bom? Só agora comentando um pouquinho sobre um vídeo muito, muito legal que tem na internet. É uma tradutora finlandesa que chama Ciro Lane. Ela estudou basco, estudou islandês, e um dia ela descobriu que existia o pidgin basco islandês, então ela se viu na obrigação moral de estudar o pidgin basco islandês, já que ela sabia as duas línguas, né? E era dessa área. Então, em 2019, lá na Bratislava, na Eslováquia, teve um encontro poliglota e essa foi uma das palestras que teve lá. Então, ela vai falar, acho que uns 20 minutos, só sobre o pidgin basco islandês. Também a gente deixa aqui na descrição o link dessa entrevista, que é muito legal. Tá bom? Agora, falamos já de pidgin. O Pedro, ontem, ele falou uma coisa muito interessante, Pedro. Queria que, se você puder, você repetisse: todo tarará é tarará, mas nem todo tarari é tarari. Só porque eu preciso pegar o gancho disso aí, porque eu achei muito legal o que você falou. Assim, todo crioulo deriva de pidgin, mas nem todo pidgin se torna crioulo. Porque para um crioulo se tornar, para um pidgin se tornar crioulo, temos a necessidade de um estabelecimento da população, de modo que nasçam crianças, que possam adquirir esse idioma como L1, né, para a nativização do pidgin. Então, se a gente não tem esse estabelecimento populacional, e além disso, se a gente tem uma sociedade
que busca um contato mais esporádico e tal, esse pidgin não vai se nativizar, né? Então, sim, isso é completamente verdade. Porque para um diamante crioulo é obrigatório que ele tenha passado pelo estágio intermediário de pidgin. Algumas pessoas dizem que o crioulo se torna, que o pidgin se torna crioulo de forma rápida, né, de forma abrupta, né, em 1 ou 2 gerações, ou dizem que é algo gradual, né, 3, 4 gerações. Mas a questão é que é um processo para ele se tornar assim, né? Então, sim, isso é completamente verdade. Muito interessante esse. E, inclusive, o John Home, no livro que é Uma Introdução aos Pidgins e aos Crioulos, que online a gente só achou em inglês, certo? Ele era um linguista, ele morreu há uns 5 anos, mais ou menos, certo? E no livro dele, Uma Introdução aos Pidgins e aos Crioulos, ele vai justamente comentar o que o Pedro diz, que todo crioulo já foi um pidgin, só que ele fala um pidgin ou um jargão. E isso deu um nó na nossa cabeça, porque a gente estava momento confessionário, aqui, vamos fazer uma confissão. A gente não ia fazer vídeo de jargão e pidgin, a gente ia fazer vídeo de pidgin crioulo. Mas o fera do John Home falou que existia o jargão. Então a gente foi atrás de ver o que era jargão, né? Então, você já sabe o que é pidgin, foi muito bem definido, discutido, demos um exemplo. Agora a gente vai falar de jargão, tá? Por definição, o que é um jargão? Um jargão é um pré-pidgin. Então, normalmente, o Pedro estava até comentando isso antes de a gente gravar. Normalmente, o foco é no crioulo e as pessoas comentam um pouco sobre pidgin, rapidão, assim, passa por cima. A gente se aprofundou tanto que a gente vai falar de pidgin hoje e vai falar de jargão, porque ele vem antes do pidgin, né? Então, por definição, o que é um jargão? Normalmente você pode ter, eu acho que você até já conhece o que é um jargão, é um vocabulário, uma palavra ou um grupo de palavras específico a determinado grupo social. Um jargão da medicina, um jargão do direito, né? Uma palavra restrita, que ao mesmo tempo que ela une esse grupo, ela segrega um pouco, porque se você não é daquele meio, você provavelmente não vai entender. Tá, essa é a definição normal, mais usual, normal não, mais usual de jargão. Agora, para nós, essa definição não interessa especificamente para este vídeo, tá? Por quê? No caso da sociolinguística, a principal definição, principal, porque se a gente procurar no dicionário de sociolinguística, que também está na descrição, a primeira definição que ele dá não é essa de vocabulário restrito, a gente vai ver que o jargão é um pré-pidgin. Então, como assim? A gente tem ideia de que pidgin é uma língua incompleta, porque ela não é tão cheia ao ponto de ela se tornar uma língua-mãe, como o Pedro comentou. Só que ela é relativamente estável, tanto que existia um vocabulário do pidgin basco-islandês. Isso não acontece com o jargão. O jargão é totalmente instável. Historinha para você entender um exemplo de como funcionaria um jargão. Um americano nascido no Tennessee, monolíngue, sulista, raiz, resolve viajar para Portugal. Ele não fala outra língua a não ser inglês, tá? Ele viaja para Portugal, ele estava caminhando lá por Lisboa, parou numa loja e viu um óculos bonito. Esse exemplo, eu estou floreando, mas é o exemplo que o próprio John Home dá na introdução aos pidgins, aos jargões e aos pidgins, tá? Desculpa, aos pidgins e aos crioulos. Eu estou floreando para ficar mais visual. Esse americano do Tennessee parou na frente da loja e quer comprar um óculos. Ele não fala português. O atendente da loja não fala inglês. O que eles vão fazer? Existe um problema. Ele quer comprar, mas ele não sabe. Então, essa comunicação, talvez o americano saiba falar os números em português, estou sendo bem otimista. Talvez ele saiba falar euro, que é a moeda, né? Então, vai haver uma comunicação ali. Esse é um exemplo de jargão, certo? É uma comunicação translinguística, duas línguas que entram em contato, que não necessariamente têm
algo em comum, depois a gente vai ver o portunhol, e isso aqui é totalmente instável, porque depende do quanto esse americano sabe de português e do quanto o atendente sabe de inglês. Não tem uma regra, certo? Se ele começar a se estabilizar, ele se torna pidgin. E aí o pidgin pode se tornar um crioulo. Mas isso é coisa para o nosso próximo vídeo, porque agora a Manu vai comentar sobre o caso do portunhol, que é um caso bem polêmico. E não é uma coisa também que vai ter resposta de sim ou não, né? Não é igual a questão de o pidgin ser língua materna, que é uma unanimidade. Então, assim, vai ter gente que vai falar que vai ter gente que vai falar que não é. E aí, o que eu encontrei foi sobre a fronteira Brasil-Uruguai. O José Pedro Rona, em 63, lá em a fronteira linguística entre o português e o espanhol no norte do Uruguai, ele diz que, primeiro, ele não chama de portunhol, ele chama de fronteiriço. Ele diz que pode se equiparar a um pidgin, porque é um sistema de emergência, surge da necessidade comunicativa, necessariamente entre adultos, de línguas e culturas totalmente diferentes, e não tem sistematização, é altamente variável, e é bem simplificado em relação tanto ao português quanto ao espanhol. Por isso, o José Pedro Rona vai dizer que pode se equiparar a um pidgin. Aí... Eu tô com uma dúvida, porque eu acho que eu não entendi. Você quer que eu pergunte depois ou pode falar agora? Pode falar. Tá. Ele falou que são línguas totalmente diferentes. O pidgin ou o portunhol? Ele não disse totalmente, tá aí um negócio que... Tá. Porque português e espanhol é irmão, né? Então, Exatamente. Tem essa questão. É por isso que a Pacheco vai falar que não é pidgin, inclusive. Ele diz que são línguas e culturas diferentes, não tem sistematização, é extremamente variável, bem simplificado em relação ao português e ao espanhol, então, para ele, pode se equiparar a um pidgin. E aí, deixa eu ver. Foi bom o Gabriel ter falado já. Varia muito de pessoa para pessoa, né? Foi isso? Sim, não tem unanimidade nessa questão. Não, eu digo assim, a variedade do portunhol não é assim, é mais próximo de um dialeto, de uma coisa. Cada pessoa tem mais ou menos a sua gramática, né? Eu entendi isso. Eu vejo de uma forma porque o portunhol não tem regras em si concretas. Ela foi como o Hélio falou, ela varia de pessoa para pessoa. Então, podemos entender que vai do grau de conhecimento que cada indivíduo possui. Então, por que não seria um jargão? Aí que tá. Foi bom você já ter falado do jargão, porque a Graciela Barrios, o Luiz Beares e o Adolfo, eles saem sim. Em 87, lá no Falema Brasileiro, Dialetos Portugueses no Uruguai, eles, né, vão dizer que é um pré-pidgin. Acredito que por todas essas questões mesmo. Seja, um pré-pidgin, já conhecemos um jargão. Olha como as histórias se conectam, né? Sim. E aí, a doutora Cíntia da Silva Pacheco, da UNB, ela não concebe como pidgin justamente por aquela questão que o Gabriel falou. O espanhol e o português não são assim totalmente diferentes, né? Tem muita coisa que a gente pega de um e de outro. O que a Pacheco fala é isso. O falar da fronteira não é ininteligível, indefinido, a ponto de não parecer com nenhuma dessas duas línguas. Inclusive, ela diz que quem ouve falar dessa fronteira consegue entender que é um dialeto do português. Então, é como se fosse um português uruguaio, uma coisa assim. Aí é polêmico pra caramba, né? Porque... Muito polêmico. Por que um dialeto do português?
Uma coisa interessante que a gente nota sobre o portunhol é que quando um brasileiro e um hispânico se encontram, eles sempre tentam falar a língua do outro. Dificilmente você encontra eles falando do seu próprio idioma, né? Então, existe Uhum. meio que esse acordo, né, de que se você encontra um hispânico, você não fala no seu próprio idioma, né? A gente poderia muito bem falar em português e eles falarem espanhol, a gente iria se entender, mas a gente prefere tentar falar o idioma do outro, né? Geralmente um tenta falar a língua do outro, né? É verdade. Interessante. Na minha família, tomara que nenhum parente meu argentino veja isso, mas quando meus primos argentinos vêm para cá, eles não entendem o que eu falo, o que a gente fala. Eles não entendem. É muito louco. Eles não entendem. E aí, a gente dá um migué, tenta, como o Pedro falou, a gente tenta dar uma falada, mas eles não tentam. Eles, às vezes, uma palavrinha ou outra, eles tentam falar em português, mas aí a gente vai entrar no campo de atitudes linguísticas, né, de submissão linguística. É um campo que a gente pode explorar muito. Mas No só a caso, nível... você entra na questão da intercompreensão, né? É um fato que Exatamente. falantes de português entendem melhor o espanhol do que o contrário, né? Embora a gente saiba que a intercompreensão varia muito, dependendo de inúmeros fatores, né? Como contato com o idioma, Sim, escolaridade, sim. formalidade, dialeto, variedade escolhida, etc., né? Eu conheci hispânicos que entendiam perfeitamente português, outros que não entendiam nada, né? Mas, em geral, os brasileiros entendem mais. Isso se explica tanto pela fonologia como pelo léxico, né? A gente tem, sei lá, um dicionário de sinônimos maior, eu sinto isso, que, digo, eles dizem muitas palavras que a gente conhece, mas a gente não usa muito, né? Por exemplo, tampouco, né? A gente não usa a palavra tampouco, mas a gente conhece. Agora, se eu disser também não, eles não vão entender, né? Se eu digo, você gosta disso? Gosto. Eu não faço isso, não, né? Isso é meio que uma inovação do português brasileiro que eles não entendem. Agora, se eles disserem a palavra se, ou se eles disserem a negação simples com no, a gente entende. Aí você soma isso com a questão fonológica, de que o português tem uma maior alofonia que o espanhol, ou seja, nossos fonemas variam mais, e também o fato de que a gente tem mais fonemas, né? Aí você vê que eles entendem o que? 30%, 40% do que a gente fala, e a gente entende os 80%, 90%. Claro, isso se refere na fala, né? Na escrita, a gente entende mais, mas mesmo assim o brasileiro também entende mais na escrita. Isso é um fenômeno que a gente encontra também em outros idiomas semelhantes, né? Se não me engano, com idiomas eslavos é a mesma coisa. Sei lá, parece que os suecos entendem melhor o dinamarquês do que o contrário, ou vice-versa, né? Então, isso se explica tanto por questões linguísticas, como também por questões sociais, né? Por exemplo, os holandeses têm mais contato com o alemão do que os alemães com o holandês, então eles entendem mais do que o contrário. E assim, eu acho muito mais provável que um brasileiro fale espanhol do que um hispânico fale português. Tipo, eu conheço muitos brasileiros que falam espanhol, mas não conheço nenhum hispânico que fale português, ou quase nenhum. É mais fácil um hispânico falar francês do que português. Eu tô querendo saber por que agora que é mais fácil falar francês, mas eu não sei se eu vou perguntar os que a Não, gente sim, é que eu entende. disse que o espanhol é estudado como língua estrangeira no Brasil, mas o Ah, português não é estudado como língua estrangeira na América Latina, América Espanhola, entendeu? hum. Muito raro. Eu, Então, eu acho que eu vi algum lugar que estudava. Eu acho que é o Paraguai, cara. Que Sim, eles Paraguai. têm. Eu acho que é o Paraguai. Paraguai, eles têm, tipo, espanhol e guarani, mesmo estatuto. Tipo, Uhum, mano, sim. ó, parênteses, nem precisa estar no vídeo, talvez. Eu tava vendo, tipo, a BNCC do Paraguai, onde eu fui cair, né? Então, tava lá, eles têm língua e literatura espanhola, língua e literatura guarani igual. Sim, E eu acho que no Paraguai tinha língua portuguesa, eu acho. Mas realmente sim. Tem é diferente. 400 mil brasileiros no Paraguai. Sem contar que a gente vai lá, todo lugar que você vai lá, tem gente fazendo comércio, né? O Comércio. brasileiro vai comprar lá. uhum. Outro país que é muito próximo é o Uruguai, mas a gente não encontra tantos uruguaios falando português quanto paraguaios. Disso eu realmente não consigo afirmar nada, porque eu não sei nada. Sobre o Pidgin, eu andei lendo
Desculpa eu não trazer o nome dos teóricos. Mas vai estar aqui embaixo, depois você manda para a gente. Vai. Bom, eu gosto de dividir as coisas assim, para se tornar mais didático. Nesse caso, eu gostei como ele dividiu entre os de uma corrente mais internalista e os mais externalistas, né, de produção mais propriamente do crioulo, mas claro que a gente sabe que começa no Pidgin. E os internalistas, eles vão dar a explicação do surgimento de mudança linguística, inclusive, não é assim só do Pidgin, né? É que a língua passa por mudanças que são limitadas por parâmetros estruturais, as línguas históricas, né, ao decorrer do tempo, não tem qualquer mudança aleatória, elas têm um certo tipo de, vamos dizer assim, caminho, elas têm um certo caminho, é a chamada deriva linguística, né? Deriva continental, baseado naquele conceito de deriva continental, uma analogia, aliás, naquela questão dos continentes vão se separando, as línguas elas tendem a se modificar, mas isso leva muito tempo, muito tempo. No caso do Pidgin, não, é uma coisa abrupta, né? E os que vão ser mais do lado externalista, eles vão analisar mais as questões socio-históricas, ou seja, mais não veem que não existem limites, dizem que não existem limites de mudança, eles vão analisar a questão de contato, do que aconteceu e em que condições, para entender essas mudanças. E não vão levar muito em conta a questão da língua como elemento autônomo ou que vai se tendo uma integridade, que vai se desintegrando, se modificando, não. Eles vão olhar somente as questões socio-históricas, por que elas impactam, e, nesse caso, o Pidgin, ele é um emblema, né, dessas questões, porque ele nasce basicamente de questões específicas, socio-históricas, né? Essa história de contexto social, histórico e linguístico, né, que são coisas que não se separam, né, tá tudo ali bem junto. É uma coisa que a Pacheco também vai falar na questão do portunhol, porque o falar ali da fronteira Brasil-Uruguai, né, isso que o Rona chama de fronteiriço, que o Beares, Bários, eles aí sim vão chamar de dialetos portugueses do Uruguai, que a Pacheco diz que é uma variedade do português, né? Depois ela diz que tem uma questão assim social entre o portunhol e o português uruguaio mesmo, justamente uma questão social, linguística, entre esses dois, que é importante fazer uma diferenciação justamente por isso, porque o portunhol, ela vai dizer que é mais essa coisa imediatista, né, do contato rápido, da emergência, esporádico, e o português uruguaio, ela já chama assim por ser uma coisa que já é falada há décadas, e inclusive já está começando a ser a língua materna de algumas pessoas. Eu ia perguntar isso agora, porque eu nunca tinha ouvido falar em português uruguaio. Deixa eu ver se eu entendi. O português uruguaio é falado por brasileiros que moram no Uruguai e tem influência do espanhol, correto? Então, ela chama de português uruguaio e tem uns teóricos que chamam de dialetos portugueses do Uruguai. Então, eu acredito que seja como tem essa questão, né, bem delicada, de que já está começando a ser a língua materna de algumas pessoas, então acredito que seja das famílias que vivem nessa fronteira mesmo. Cara, isso merece um vídeo só sobre isso, né? Só sobre isso. Porque isso é um criolão, velho. Um criolão atual. Mas que louco. Né? Eu nunca tinha ouvido falar disso, cara, de português uruguaio. Mano, pois é. Eu não entendi assim. O espanhol ele tem uma questão social com o português uruguaio. Eu não entendi. Porque ele está se tornando uma língua materna, né? Aí tem essa tensão. Como é? Ela faz a diferenciação entre o que ela vai chamar de português uruguaio, que é essa fala ali da fronteira, e o que a gente chama de portunhol. Porque ela vai dizer que o portunhol é esse mais imediatista, mais emergencial, só de relação de troca.
e que o português uruguaio é esse falar da fronteira que já está sendo falado há muito tempo. Ah, sim, entendi. Desculpa. Então, no caso, Não, o portunhol dúvida disso. que são falados na fronteira uruguaia. Então, posso entender que ela é um portunhol falado pela classe minoritária, porque em Hartmann é dito que a classe mais favorecida ela tem uma facilidade de domínio da língua melhor, digamos. Enquanto a classe baixa, ela tem essa questão do comércio e essa aquisição de outra língua. Eu não cheguei a ver ela falar sobre ser de classes minoritárias ou dominantes, né? Mas tem isso de ela colocar um como bem esporádico mesmo, bem comercial, e o outro ser uma coisa que já está lá há algum tempo, está se tornando Até fixo. porque o Uruguai era a província cisplatina, né? Era do Brasil, então eu acho que tem... É isso, eu acho. Deve ter alguma Ainda coisa a só ver, né? uma questão do Mercosul, o que facilita o comércio, a entrada de pessoas e de mercadorias entre Brasil e Uruguai, e você soma com o fato de que a fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai e com a Argentina é muito populosa, se você comparar com a fronteira da Bolívia, a Colômbia, a Venezuela, que não mora ninguém, né? Exatamente, nessa fronteira tem pessoas morando, né? Então eu acredito, eu entendo que ela está falando desse português uruguaio, relacionando as pessoas que vivem ali mesmo. Que pode ser, inclusive, simplesmente um português uruguaio por estar no Uruguai. Exatamente. É contínuo, né? A gente tem algo que vai desde o português brasileiro até o espanhol rio-platense. Aí você tem uma coisa no meio, né? Que seria o português uruguaio. É por aí, nessa ideia. Um contínuo, né? Um que vai mais para o espanhol, outro vai mais para o português. Sei lá, se você pensa uma criança que nasce filha de mãe uruguaia e pai brasileiro, né? Ela vai crescer ouvindo dois idiomas e é possível que Uhum. aprenda, sei lá, um ou outro, né? Ou então os dois, ou então uma mistura dos dois. E já existe essa questão, na verdade, né? É por isso que ela diferencia de uma relação só de troca, Sim. que aí já são outros 500, né? Interessante que justamente no Uruguai, né? Na Argentina, na fronteira da Argentina, na fronteira do Paraguai não tem isso, né? Então, quando eu pesquisei portunhol, a maioria do que aparece é Brasil-Uruguai. Sim. Talvez porque a região seja de fato a região mais populosa, né? A gente pensar naquela região da Argentina que faz fronteira com o Rio Grande do Sul, é um lugar que, sabe, não tem tanta gente morando como no Uruguai. Pode ser uma fronteira mais populosa. Pode ser essa questão. Siga a gente no Instagram, que vai ter um post bem legal. Eu só esqueci sobre o que ia ser. Porque ia ser sobre... Esqueci. Mas vai ter... Siga a gente no Instagram. @linguisticando, com dois Os. Com o O é falso. Com dois Os é o original. É falso, tá queimando já o Instagram que já existe. Tchau, gente. Obrigado. Valeu. Wellington. É agora que a gente começa a rir. Não, agora não. Já gravamos tudo, Tá já bom, estamos né? macaco velho. Um momento mais descontraído agora. Pedro Gabriel, Simões. eu acho que quando tu digitou no chat, saiu no vídeo aqui. Eu acho que não. Não saiu. Deixa eu me apresentar, gente. Meu nome é Wellington. Ixi, vazou um áudio aí. Meu nome é Wellington. Meu nome é Wellington. Olha o tempo, Wellington. Tá nervoso ele. Peraí. Gabriel vai falar? Pode falar. Eu esqueci que eu ia falar.